importante, que é o momento da palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós estamos em uma exposição da Epístola aos Efésios, versículo por versículo. E hoje é o 15º dia dessa exposição. O texto base hoje é Efésios capítulo 1, versículo de número 15. O tema da mensagem do sermão de hoje é duas dimensões da vida cristã, fé e o amor. Diz assim o versículo: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Após Paulo falar sobre as bênçãos eternas de forma cantada, que vai do versículo 3 ao versículo 14, ao qual nós já pontuamos algumas dessas bênçãos, a respeito da predestinação, eleição, adoção de filhos, a revelação de Deus, que é Cristo, que é do mistério. Agora Paulo ele vem em um tom de glorificação a Deus, celebrar ao Senhor, por saber que os crentes estão vivendo uma vida cristã comprovada, uma vida cristã de fato autêntica. E agora, observe aqui nesse texto que ele começa dizendo, pelo que ouvindo. Nós vamos trabalhar esse primeiro ponto aqui, ó, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora, os irmãos sabem que o contexto aqui é que o apóstolo Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e ele não poderia, claro, ir visitar os irmãos pessoalmente. Então, a respeito das igrejas, ele só ouvia falar, os seus mensageiros, os seus discípulos, os cooperadores da obra de Deus, vinha trazer a informação do estado espiritual, a condição em que os irmãos se encontravam. E aqui Paulo se regozija, ele celebra ao Senhor por saber a condição desses crentes. No caso aqui de Éfeso, embora vocês saibam que essa carta, ela também, alguns acreditam que ela fosse circular, da região da Ásia, mas nós vamos abordar a questão específica em Éfeso. Então ele ouve falar a respeito dessa condição espiritual dos irmãos. A palavra aqui, tendo ouvido, essa palavra significa ouvir, prestar atenção, considerar o que está sendo dito. Ou seja, o testemunho dos irmãos chamou a atenção de Paulo. Então, o testemunho de vida cristã daqueles crentes chama a atenção, que Paulo agora, ele para ouvir a respeito da vida desses irmãos. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, tremendamente, é: as pessoas não prestarão atenção nas palavras daquele que não tem testemunho. Então Paulo ele parou para ouvir a respeito daqueles irmãos, porque de fato aqueles irmãos tinham um testemunho. E o testemunho é algo tão importante que, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, você percebe que o testemunho da fé cristã, pelo menos deve, chamar a atenção das pessoas. Isso você pode ver na vida de Eliseu. A sunamita falou, para o seu esposo: eu tenho observado que esse que passa aqui sempre por nós é um santo homem de Deus. Então o testemunho de Eliseu chamava a atenção, e pelo testemunho de vida comportamental desse profeta, ali aquela mulher parava para então atentar para as suas palavras. E volto a dizer, ninguém será ouvido de fato com atenção se por trás daquela fala não tiver uma vida de testemunho. Porque há pessoas que falam, mas não vivem aquilo que fala. E quando você fala e não vive aquilo que fala, o seu testemunho não é válido.
porque aquilo que eu estou falando não está sendo testificado pelo meu modo de viver. E é por isso que as multidões ali, Cristo censurava, né, os fariseus, e as multidões ali falavam: olha, a palavra de Jesus não é como a palavra dos fariseus, porque ele prega com autoridade. E aonde está a autoridade de Cristo? Porque ele vive aquilo que prega. Os fariseus falavam uma coisa, entende? Eles falavam de algo, mas na verdade eles não viviam aquilo que falavam, então eles não tinham autoridade. Agora Cristo é diferente, ele tem autoridade, porque aquilo que ele fala, ele vive, aquilo que ele vive, ele fala. Agora observe isso aqui comigo. O testemunho vivido é mais forte do que o falado. Eu vou repetir isso aqui pela importância do que falo. O testemunho vivido é mais forte do que o testemunho falado, ou seja, o testemunho em palavras. Por quê? As palavras podem serem esquecidas, mas o testemunho não morre. As palavras que eu falo um dia podem ser esquecidas. Por exemplo, eu já estou aqui há aproximadamente 8 anos que eu estou aqui pregando, então eu falei bastante já, né, queridos? Só que você não lembra, você pode não lembrar da primeira mensagem que eu preguei, mas você sempre vai lembrar do meu modo de vida. Isso é forte, viu? Isso é forte. Porque o testemunho vivido, ele fala muito mais alto do que o testemunho falado. O testemunho falado é importante, mas desde que primeiro ele seja vivido. Observe aqui comigo de forma muito clara o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 4. A palavra do Senhor Deus vai dizer que Abel alcançou testemunho de que agradara a Deus, porque ele ofereceu a Deus, né, maior sacrifício, maior oferta do que o seu irmão. E o texto sagrado vai dizer que o próprio Deus dava testemunho de Abel. O próprio Deus confirmava que a fé de Abel era uma fé autêntica. E a Bíblia fala no versículo 4 de Hebreus 11, que fala que depois que ele morreu, o seu testemunho de fé ainda fala. Então presta atenção, Abel morreu, me fala alguma coisa que Abel falou, me mostra algum registro na Bíblia do que Abel falou. Não tem, mas tem do que ele fez. Ou seja, as palavras dele ninguém sabe, mas o testemunho dele ainda fala. Ele morreu, mas o testemunho de Abel está entre nós ainda. Então, o testemunho, meu Deus, por que ele é mais forte? O testemunho vivido é mais forte do que o falado, porque o testemunho de vida não morre. Isso é muito forte, gente. A Bíblia diz ainda em Hebreus 11, versículo 2, que os antigos obtiveram testemunho, né, obtiveram o testemunho, o bom testemunho, eles obtiveram bom testemunho, alcançaram bom testemunho. E essa palavra que obtiveram bom testemunho significa foram testificados. Este é o selo da aprovação divina, ou seja, Deus testifica. Veja só, a Bíblia não diz que Deus testemunhou de Jó? Quando o inimigo se apresentou diante de Jó, Deus testificou. Deus falou para ele: ó, veja o meu servo Jó, que é reto, temente, se desvia do mal. Então isso é o que? Deus está dando testemunho da fé de Jó. Então esse é o selo da nossa aprovação, é quando Deus, o próprio Deus que vê todas as coisas em todos os lugares, Ele testemunha de nós, a nossa vida, a nossa fé nele. Ele dá esse testemunho da nossa vida. Ó, ele tem uma vida realmente, uma vida que testemunha a minha glória. Já pensou nisso? Agora observe isso aqui comigo. O que é ter, tá certo? Ser testificado, quando Deus testifica da nossa fé nele, que é o selo da... Então o testemunho de Deus é a aprovação da nossa fé. Que lindo, gente. Agora observe isso aqui comigo. Como que Deus testifica? Lembra em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17? Jesus, estranho que Cristo venha ser batizado, porque só tem necessidade de batismo
quem peca, né? Quem tem que se arrepender. Cristo não tinha do que se arrepender porque não pecou. E ali João Batista ficou ali não querendo batizá-lo, mas Jesus falou para ele: por ora deixa assim, para que se cumpra, olha aqui, ó, toda a justiça de Deus. Então Cristo desceu às águas para cumprir a justiça de Deus, se identificando com os pecadores, no caso nós. Aí no versículo 15 diz que ele cumpre toda a justiça. Aí no versículo 17 diz, no momento do batismo, o que diz? O Espírito vem, forma corpórea de uma pomba, e o Pai brada, ó, o Pai testifica: este é o meu Filho amado, em quem nele me comprazo. Agora, por que o Pai está dando testemunho do Filho? Por causa da justiça. Quando é que Deus vai testemunhar? Quando é que Deus vai testemunhar que eu sou um autêntico filho de Deus? Quando ele vê a justiça de Cristo imputada em mim. Aí o Pai vai bradar e vai dizer: esse aí vive uma vida correta. Por quê? Porque a justiça do meu filho está sobre ele, imputada. Que violento isso, meu Deus do céu. Então observa que o próprio Deus é que testifica a respeito da nossa fé. Aí você veja que coisa linda, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 16, esse texto eu vou ler com vocês. Olha o que Deus aqui menciona através do autor dos Hebreus, olha só: mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Está falando da pátria, do céu, né? Falando dos irmãos, todos que caminharam pela fé. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Preste atenção, Deus não se envergonha daquele que tem uma fé autêntica. Olha o que a Bíblia diz: Deus não se envergonha deles. E por que Deus não se envergonha deles? Sabe por quê? Porque aqui na terra eles dão testemunho de que tem uma vida celestial. Eles vivem aqui na terra, mas qual que é o testemunho deles? Nós estamos aqui de passagem. A nossa terra não é aqui, nós somos peregrinos e forasteiros, nós pertencemos ao céu. Então, se eu sou do céu, eu vou viver de acordo com o céu, eu vou viver de acordo com a ética do céu, com a moral do céu. E aí o que acontece? Aleluia, Deus olha para mim, Deus olha para você e fala: esse é meu filho, eu não tenho vergonha dele, eu não tenho vergonha de ser chamado, aleluia, de ser, olha só, de ser, meu Deus, Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus. Então, quando as pessoas olham para nós, nós somos chamados pelo nome de Deus. Olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome. Então, quando as pessoas olham em nós, eles veem Deus. Então, isso é ser chamado pelo nome de Deus. E agora o que eu fico encantado aqui, por quê? Porque nós somos homens falhos. Nós somos homens que falhamos, erramos, mas por que Deus não se envergonha de nós? Por causa da obra de Cristo Jesus. Então Deus não tem vergonha, irmão, Deus não se envergonha de você ser chamado pelo nome dele. Então, quando você anda aí por essas ruas, o próprio Deus vai bradando e vai dizendo: esse aí é meu filho. Deus vai dando testemunho: esse aí é meu filho, esse aí é meu filho, esse aí é meu filho. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado por ele, e agora ele vive na justiça de Cristo, ele anda na retidão de Cristo. E aí Deus não se envergonha de nós. Que coisa tremenda. Meu Deus, já pensou Deus poder dizer: esse meu filho me honra, esse meu filho me vive uma vida honrada. Então testemunhar de Deus é isso, é viver uma vida para a glória de Deus, honrar ao Senhor Deus. E Deus não se envergonha de nós, porque eu vivo uma vida, entende? De um cidadão do céu. Agora observe isso aqui, a Bíblia diz: tendo ouvido também a fé. Vocês sabem que a fé significa convicção, confiança em Deus. Embora a fé seja abstrata, por que a fé é abstrata? Porque a fé você não consegue pegar ela. Se alguém consegue pegar a fé, então por isso que a fé é chamada abstrata. Ninguém consegue pegar a fé, entende? Por exemplo, o amor também é abstrato. Você não consegue pegar o amor. A alegria é abstrata. Você não consegue agarrar, abraçar o amor, ou a alegria, enfim, essas coisas são abstratas. Só que, embora a fé seja abstrata, ela pode ser vista. Já pensou? Parece um paradoxo, né? Paradoxo é aquilo que parece ser contraditório, mas não é. Então,
a fé, embora seja abstrata, pode ser vista. Como que eu enxergo a fé? Já parou para pensar nisso? Como que nós conseguimos enxergar a fé? Primeiro, a fé é vista na transformação. Por quê? A fé é transformadora. E eu preciso ler esse texto com vocês. Veja comigo em Atos, capítulo 14, versículo do 8 ao 10. Veja como que a fé, ela pode ser vista na transformação de um indivíduo. Observe isso aqui, gente. E estava sentado em Listra, certo varão, guarda esse nome aí, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Anote isso aí também, nunca conseguiu fazer aquilo, nunca andou. Este, ouvindo falar, Paulo estava pregando o evangelho, que fixando neles os olhos, olha lá, e vendo que tinha fé para ser curado. Então presta atenção, Paulo viu que ele tinha fé, então a fé pode ser vista. Agora veja só o versículo 10, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Vamos trabalhar esse mistério aqui. Primeiro, a fé é vista na transformação, porque a fé é transformadora. Esse homem aqui, ele estava numa situação, é claro, física, ele era paralítico, fisicamente falando, mas o problema dele maior não era só essa paralisia física, ele tinha uma paralisia espiritual, ele não respondia espiritualmente. Só que um dia ele começou a ouvir o quê? O evangelho. Ele começou a ouvir o quê? A palavra. E no momento em que esse homem ele está ouvindo a palavra, a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós se alimentamos do que ouvimos, do que vemos também, mas principalmente do que ouvimos. Então cuidado com o que você tem parado para ouvir, porque aquilo que tanto você ouve, você se alimenta daquilo que ouve. Então cuidado a quem você tem dado ouvido, a quem você para ouvir. Então Paulo está pregando, e agora aquele homem que está impossibilitado, e por que eu sei que ele está impossibilitado? O texto vai dizer que ele era leso. Essa palavra leso aqui, de ambos os pés no caso, né? Essa palavra leso ali no original significa sem força, impotente, fraco, incapaz de ser feito. É uma coisa que é impossível. Então veja como a fé transformou esse homem, porque esse homem era fraco, esse homem era impotente, esse homem era incapaz de fazer algo. Só que quando agora ele ouve a palavra, ele começou a ser transformado de dentro para fora. E Paulo, presta atenção, a fé foi transformando ele de dentro para fora, porque antes de Deus curar ele por fora, Deus sarou ele por dentro, porque havia uma incredulidade no coração dele concernente à fé em Deus. Só que agora, ao ouvir a pregação do evangelho, Deus curou de dentro. Então veja, ele já está sendo transformado, e a transformação de Deus, ela começa do lado de dentro, gente. Agora veja, o texto sagrado vai dizer que este homem, Jesus amado, se tu não deres glória com essa aqui, eu vou te dizer, hein? Este homem, preste atenção, este homem agora que recebe a palavra do Senhor, Deus, e ele é transformado de tal maneira que agora ele está cheio de fé, ele consegue vencer a barreira da incredulidade na vida dele. E Paulo disse o que para ele? Olha o que Paulo disse para ele, você leu comigo no versículo 10. Paulo disse assim, ó, levanta-te. Paulo pediu o que para ele? Levanta-te. Só que a Bíblia diz que ele não se levantou. A Bíblia diz o que, pastor? A Bíblia diz que ele se levantou, saltou e andou. Por quê? A fé em Deus que me transforma, me faz ir além, ultrapassar limites. Porque presta atenção, Paulo falou para ele, se levanta. Então Paulo só deu uma ordem. Qual foi a ordem? Se levanta. Mas só que ele não se levantou. Ele se levantou, pulou e ainda andou. Por quê? A fé vai te fazer você ir além dos seus limites. Ah, pelo amor de Deus. Escute isso. Esse homem estava sem força, incapacitado. E detalhe, ele nunca tinha andado. Nunca, presta atenção, ele não tinha capacidade para andar, ele não tinha
capacidade para fazer, para pular, ele não tinha isso, ele era incapaz, ele tinha uma fraqueza que o impossibilitava de fazer aquilo, mas quando ele recebe a palavra, quando ele recebe o evangelho agora faz ele romper barreira, o evangelho faz ele romper limite, porque ele nunca tinha feito aquilo, mas agora quando ele recebe a palavra faz com que ele se levante, que ele salte e que ele ande sem nunca ter andado. Irmão, essa palavra é muito impactante, porque Jesus ensinou em Marcos 9:23 o quê? Que se tu podes crer, Jesus disse para um homem, se tu podes crer, que é depositar confiança, se tu podes crer, no caso em Cristo, né? Tudo é possível. A palavra possível, eu já te falei, significa aquilo que é ser capaz, estar ao meu alcance. Então o que é a fé? Gente do céu, a fé, meu Deus do céu, a fé é isso aqui. Por exemplo, eu quero que você aqui preste atenção aqui comigo, eu vou fazer uma ilustração, você tem que pegar isso, presta atenção. Eu sou incapaz, aqui ó, do jeito que eu estou, eu sou incapaz, vê se está pegando ali o Raila, para eles verem. Eu sou incapaz, presta atenção, eu sou incapaz de chegar nessa letra E, eu sou incapaz. Eu não tenho condição, por quê? Porque a minha altura, ou seja, me torna... A minha altura é um limite, a minha altura tem um limite. Qual que é o limite? Eu só consigo chegar até aqui, então aqui é o quê? O meu limite. Só que a Bíblia está dizendo que a fé me torna o quê? Capaz. A fé me torna aquilo, estar ao meu alcance, ou seja, eu não podia fazer, mas agora pela fé, Deus me dá uma capacidade. Pela fé, Deus torna aquilo ao meu alcance. Mas aí como que eu vou chegar lá? Minha altura não dá. Esse é o mistério da fé. Aí o que Deus faz? Sabe qual que é o mistério da fé? Presta atenção nessa ilustração. Presta atenção, pelo amor de Deus, nessa ilustração. Então olha o que é ter a fé. Presta atenção, a minha capacidade é limitada. Então eu não consigo chegar lá. Eu não consigo chegar até lá. Então é impossível chegar lá, porque eu estou limitado. Só que eu ouço o evangelho, eu ouço a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela quebra esse nunca na minha vida, esse não posso, esse não tenho, esse não faço. O evangelho quebra essa barreira. Como assim? Aí a mão de Deus pega e me faz isso, ó. Isso é a fé. A mão, presta atenção, é a mão de Deus me pegar e me colocar aqui em cima. Meu Deus do céu, é isso que a fé em Cristo me faz chegar. Ela me faz romper barreiras, limites. Meu Deus, calabra, terra e canta, chai. Alacala manturia série me canderebacópia. Quantas pessoas que nesta noite estão nos ouvindo e você falou, eu cheguei até aqui eu não consigo ir além, aqui eu estou no limite, não posso mais, não consigo mais, não tem. Ai, Deus vem e está te dizendo, receba o impacto desta palavra, receba para aquela séria o poder desta palavra, porque para aquele que crê em Deus não há limite. Para aquele que crê em Deus, aleluia, não há barreiras. Deus te fará capaz de chegar. Elebe com clamante como nasce terebacala bracaia. Meu Deus, isso para mim é simplesmente fantástico. Essa palavra impregnou meu coração, gente. Agora veja, lembra que eu falei que Paulo ordenou para aquele homem? Levanta-te sobre os teus pés direitos. Só que agora esse homem não só se levantou, esse homem pulou e andou. O que isso significa, meus irmãos? O que isso significa? Ou seja, pela fé, nós podemos fazer mais do que nos é pedido. Pela fé você consegue ir além do que te pedir, porque Jesus falou no mesmo evangelho de Lucas 17:10, se não me engano, que se nós fizermos só aquilo que nos é mandado, ordenado, nós somos os mais inúteis. Nós somos servos inúteis no caso, porque só foi feito o que foi pedido. Só que na fé, eu não só faço o que foi pedido, na fé eu vou além.
Na fé, alguém pediu para mim caminhar 1 milha, eu caminho 2. É na fé que eu vou além. Meu Deus do céu, a fé. Então a fé pode ser vista no quê? Na transformação. Veja a obra transformadora que Deus está fazendo no teu interior aí. A fé, ela é transformadora, gente. A fé é transformadora. Então pode ser vista a fé, tá certo? Ela pode ser vista na transformação. Segundo, a fé pode ser vista nas atitudes. Veja só, a fé pode ser vista também nas atitudes. E o texto que eu quero ler é Mateus capítulo 9, o versículo 2. Essa história aqui fala de um homem também paralítico, e tinha 4 amigos que pegaram ele numa maca e levaram até a casa onde Jesus estava. E quando eles chegaram lá, havia uma multidão de tal maneira que aqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico, quando viu aquela multidão, não dava para entrar pela porta convencional. Então o que eles fizeram? Subiram no telhado, destelharam a casa e desceram a maca. Aí olha o que aconteceu. E Jesus, vendo a fé deles, veja que a fé pode ser vista. Detalhe, o texto diz deles no plural. Então Jesus viu a fé daqueles 5, a fé do paralítico para ser curada e a fé dos 4 amigos que carregou ele. Observe isso aqui. Aí Jesus disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo. Ah, gente, abre o teu coração para receber isso. Veja só, vendo a fé deles. Então, primeira lição que eu aprendo aqui: a fé não enxerga obstáculos, porque na multidão está o obstáculo. Presta atenção, naquela porta convencional não dava para entrar, porque tinha uma multidão. E qual porta que eles usaram? Criaram uma porta, porque a fé cria. Ah, pelo amor de Deus. Irmãos, telhado é porta? É normal alguém entrar pelo telhado? Não existe, isso não é porta. Aleluia, aqui, meu Deus. E agora veja, a fé criou uma porta e eles conseguiram entrar por cima, porque a fé é assim. A fé é uma criação de Deus. Deus cria algo pela fé. Veja só, para que o povo, olha o que é Deus criar uma situação. A Bíblia não diz que foi pela fé que o mar vermelho se abriu? Tinha aquela porta? Existia aquela porta? Não tinha, mas Deus criou. Então a fé não enxerga obstáculo. A fé cria uma situação, uma alternativa, como você queira aí pegar, tá certo? Mas a fé cria uma situação de tal maneira, a pessoa, vamos lá, eles estão tão cheios de fé, chegaram ali, tem um impedimento, ele falou, esse impedimento nem considero ele, porque quem está na fé não enxerga obstáculo. A pessoa que, presta atenção, porque se eles não tivessem fé, hora que viu a multidão, o que eles iam fazer? Poxa vida, caminhamos carregando esse peso aqui, e agora vamos voltar frustrado para casa. Só que quem está na fé não dá viagem perdida. Quem está na fé não dá viagem perdida. Eles olharam o impedimento e falaram: ah, é? Não vai por aqui, mas vai por ali. Entende? Porque a fé não enxerga obstáculos. Agora pega isso aqui comigo, gente. Jesus diz para aquele homem paralítico, olha que Jesus fala: filho, tem de bom ânimo. Essa palavra bom ânimo aqui significa ter muita coragem, ter confiança e determinação numa situação de perigo ou provação. Ou seja, é ser ousado, ser corajoso. Irmão, que coisa tremenda. Jesus está falando: eu vejo fé em vocês. Só que agora Jesus, além de ter falado, ó, vocês têm fé, mas Jesus está falando o quê? Tenha coragem. Então, como conciliar isso? A fé e a coragem. Porque você tem fé, agora Cristo vai manifestar coragem. Você tem fé, porque você crê, mas às vezes falta coragem para agir. A pessoa crê, ela crê, está certo, mas está faltando coragem. E eu posso ver isso na vida do pequeno Davi. Pequeno entre aspas, né? O Davi é o retrato dessa verdade. Davi foi um homem de fé
e coragem, né? Então nós podemos ver na vida de Davi fé e coragem ao mesmo tempo. Como que nós podemos enxergar a fé e a coragem na vida do servo de Deus? Quando que eu vejo fé em Davi? Quando todo Israel está com medo do gigante e ele pega e diz: ó, Deus me usou para matar leão e para matar urso, eu também vou vencer esse gigante. Então o que é isso? É fé. Ele tinha fé para derrubar o gigante. Então isso é fé. Presta atenção, ele tinha fé, ele acreditava que ele podia vencer o gigante. O que é isso? Fé. E aonde está a coragem? A coragem é quando apareceu aquele gigante, quase 3 metros de altura. Irmão, a Bíblia Sagrada vai dizer, leia aí depois na tua casa, 1 Samuel 17, 48 e 50. Quando ele foi no confronto contra o gigante, ele foi pela fé. A autora aos Hebreus diz isso. Só que a Bíblia diz que ele não só teve fé, ele teve coragem, ele foi ousado, ele teve bom ânimo. E como eu vejo isso? Observe no versículo 48, o texto diz assim, ó: quando o gigante viu ele, o texto diz que o gigante desprezou ele por causa da sua estatura. Mas o texto diz que Davi falou: ó, você vem contra mim, escudo, espada, lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E agora o que aconteceu? O texto diz que o gigante deu um passo, e Davi se apressou e saiu correndo de encontro ao gigante. O que é isso, minha gente? É coragem. Quando o gigante deu um passo, Davi não recuou. Quando o gigante se levantou, Davi não se acovardou. Davi falou: eu tenho fé, mas tenho ousadia. Eu tenho fé, mas tenho coragem. E a Bíblia diz que Davi foi correndo de encontro àquele gigante para feri-lo, para matá-lo. E a Bíblia diz no versículo 50: e prevaleceu Davi. A palavra prevaleceu ali é endurecer. A palavra ali prevalecer significa ser mais forte. Então quando você enrijece a tua face diante do problema e diz: eu estou com a minha fé em Deus, eu coloco a minha confiança em Deus, e eu vou agora contra esse gigante na ousadia, na autoridade, no poder do meu Deus. Levante a sua mão aí na tua casa, onde você esteja aí agora, e comece a abrir a tua boca e glorificar. Tem muita gente que tem fé, mas falta-lhe coragem, falta-lhe ousadia para ir de encontro à situação e vencer. Não fica procrastinando mais, não fica deixando para amanhã mais. Assuma hoje a tua posição de fé e coragem. Derá canterebe de reclama sarquionai elebidor que manto na rassúbria. Meu Deus, esse moço tremendo, fé e coragem. Coragem, fé. Então Jesus viu a fé que aqueles homens tinham. Mas Jesus falou para aquele homem: tenha ousadia, rapaz. Você já chegou até aqui? Tenha ousadia, tenha bom ânimo, seja corajoso. E o que aconteceu com ele? Jesus bradou na vida dele e ele venceu aquela paralisia. Ei, quantas coisas têm paralisado a tua vida, espiritualmente falando, mas hoje, aqui nesta noite, o Senhor está ativando não só a fé, você está recebendo hoje fé e coragem, fé e ousadia na presença do Senhor. É o que eu vejo nesses dias. Lembra o que Deus falou para Gideão? Diga para o povo que os medrosos e covardes voltem. Então faltava coragem naquele povo. Aquele povo, eles eram soldados e tal, mas faltava coragem. Por que tem muita gente retrocedendo? Em meio a essa pandemia, essa situação, por quê? Está faltando coragem. Mas Deus vai te tornar forte, porque esse ânimo aí, quando fala aqui que Davi, no caso, prevaleceu, irmão, é razak, que significa endurecer a face. Você não pode, a Bíblia diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a força é pequena. Então você tem que mostrar o quê? Ousadia em Deus. É Jesus que está falando: tem de bom ânimo,
Jesus não falou para a gente ter bom ânimo nessa vida? Então ter ousadia, é o que Deus está dando para o seu povo nesta noite, ousadia para o seu povo. Que lindo, hein? Agora veja que Paulo vai falar no versículo 15, então vamos lá, pelo que ouvindo eu também, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Então a fé que há no Senhor Jesus, irmão, isso aqui é coisa séria demais. A nossa fé está naquele que é verdadeiro, porque Jesus venceu. Ele é Senhor porque foi exaltado. Ele é Jesus porque Ele é o Salvador exaltado. Então a nossa fé não está em um farsante. A nossa fé não está em um mentiroso. A nossa fé está em alguém que é digno de confiança. Ele é fiel e é verdadeiro. Agora veja, Jesus é o nosso paradigma, é o modelo de fé. Ô irmão, e hoje Deus está falando, essa é uma dimensão, a primeira dimensão da vida cristã é essa, a fé. Agora veja só isso aqui. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui o texto, depois eu vou voltar explicando ele. Dobre a sua atenção, porque aqui tem lição forte demais. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, guarde isso, deixemos todo o embaraço, também guarde essa palavra, embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O primeiro versículo, só deixa o versículo 1 aí. Agora veja só, observe esse texto aqui comigo. Quando o autor escritor ele está falando de uma tão grande nuvem de testemunhos, e está falando de corrida aqui, o escritor ele toma uma imagem própria da época, dos atletas que competiam, né, em um estádio local, para extrair lições espirituais. Naquela época tinha atletismo, os Jogos Olímpicos vêm daquele lugar, daquela região, entende? E agora veja, eles iam num estádio local, e aí tinha lá, ao redor, tá certo? Tinha lá a pista do atletismo, de corrida. E o povo era uma atração aquilo. Então o povo se reunia naquela arquibancada, eles estavam ao redor daquela arquibancada, enquanto os competidores corriam. Então o autor aos Hebreus, olha que coisa tremenda, ele está usando esta figura desse atletismo, ele está extraindo lições espirituais. Ele está falando aqui da tão grande nuvem de testemunha, que é o povo que ficava na arquibancada. Ele está falando da corrida, que a corrida, qual que é a meta da corrida? Chegar até o final. E ele está dizendo que esta é uma carreira, porque o atletismo é uma carreira. Então, quem que são a grande nuvem de testemunha? Quem são essas pessoas? A grande nuvem de testemunha que nos lardeiam, sabe quem que é? Os heróis da fé. O capítulo 11 é o contexto. Essa tão grande nuvem de testemunha, presta atenção, o autor aos Hebreus está dizendo, nós estamos numa corrida da fé. E quando que a corrida da fé começa? Quando você entregou a vida para Jesus, você está correndo. E qual que é o seu destino final, a tua meta? Chegar na linha de chegada, tá certo? Chegar lá. E qual que é? É o céu. Então nessa corrida espiritual, olha o que o autor aos Hebreus está dizendo, nós estamos numa corrida, e essa é a nossa carreira, e nós temos que correr, e dentro dessa corrida da fé, existe uma nuvem grande de testemunhas. E quem são essas nuvens, essa nuvem tão grande de testemunhas? Já disse, é os heróis da fé. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer com isso? Sabe o que ele está querendo dizer? Porque aqueles irmãos, presta atenção, Abraão, a começar, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, enfim, ele vai dando uma lista. O que esses homens fizeram? Esses homens renunciaram à sua própria vida, como foi o caso de Abraão, como no caso de Enoque, que viveu uma vida que glorificava a Deus de tal maneira que foi trasladado. Noé, avisado das coisas vindouras,
creu e construiu a arca para a salvação dele e da família dele. Mesmo que aquela geração era uma geração perversa, manteve uma vida reta. Isso é viver pela fé. Agora veja o que mais que aconteceu. O que mais que aconteceu com esses irmãos? Lembra a respeito de Misael, Ananias e Azarias? Foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas não negaram a sua fé. Daniel foi jogado na cova de leões, mas não negou a sua fé. A Bíblia diz que eles fecharam a boca de leões pela fé, venceram reinos, colocaram exércitos para correr, como Samar sozinho, um homem só, colocou um exército de centenas para correr, isso tudo pela fé. Eles não abriram mão de Deus, eles não abriram mão da caminhada com Deus. Por exemplo, o autor aos Hebreus ainda vai dizer, do capítulo 11, do versículo 33 ao 37, ele vai dizer: foram cerrados ao meio, foram torturados. Alguns, a história diz que é Isaías, que foi cerrado ao meio. Esses homens, mesmo diante das maiores lutas, mesmo diante das maiores provas, o que acontece? Eles não negaram a sua fé. Aí eu fico pensando, eles são que a nuvem de testemunho. Enquanto nós estamos correndo, o testemunho deles não morreu, o testemunho deles está falando comigo, está falando com você. Veja, eles foram sujeitos à fornalha de fogo por não negarem o nome de Deus, mas eles se manteram na fé. Aí hoje, num tempo como esse de pandemia, que é para nós darmos o testemunho de fé, as pessoas se acovardam, as pessoas fogem. Eu não estou falando da questão de viver de imprudência, não estou falando nada disso. Eu estou falando das pessoas fugirem da situação, perderem a sua fé, a ponto de não conseguirem congregar mais, não terem mais prazer em congregar. Aí a Bíblia está dizendo: nós temos uma tamanha grande nuvem de testemunha. Veja, Paulo, nega-se a Cristo, foi sentenciado, passou na guilhotina. Pedro crucificado de cabeça para baixo, a história diz isso. Outros foram engolidos por leões, mas não negaram a sua fé. E hoje qualquer coisa, uma dor na unha, tem gente abandonando a sua fé em Cristo, deixando de dar o testemunho. Há uma nuvem tremenda de testemunhas. Esses irmãos o testemunho deles está nos rodeando. Aí quando eu olho para esses irmãos que eram jogados em cova de leões e não negavam a fé, irmão, isso me torna mais forte, porque o testemunho deles fala o que? Pera lá, Deus foi na vida deles, Deus capacitou eles, por que eu vou desonrar o meu Deus? Então isso que o autor aos Hebreus está dizendo, porque aqui nessa época, leia Hebreus 10, 25, o povo estava abandonando a congregação, abandonando a caminhada, negando o nome do Senhor, se afastando, voltando às práticas antigas do velho homem, voltando às religiões pagãs. Entende? E agora o autor aos Hebreus está dizendo para eles: ei, há uma nuvem tremenda de testemunho. O testemunho dos irmãos estão lá olhando para nós, o testemunho deles. Abel sofreu, o seu irmão lhe o matou, mas ele não negou a sua fé. Escarneceram de Noé enquanto pregava, mas ele não negou a sua fé. Entende isso? Então uma grande nuvem de testemunha. Então veja, mesmo em meio a situações difíceis, nós não podemos naufragar na fé, abandonar nossa fé. Os nossos irmãos são exemplo para nós do que é servir a Cristo. Esse é o exemplo de servir a Cristo, tá certo? Agora veja isso aqui comigo: deixemos todo o embaraço e o pecado. A palavra embaraço aqui, para você que está anotando, é carga, peso, estorvo. Preste atenção, se alguém está numa corrida e ele tem peso, você já reparou que um atleta, ele usa uma roupa bem leve? Você já reparou nisso? Um atleta, ele não usa uma roupa bem leve, e ele não carrega peso no seu pulso, no seu braço, ele não carrega. Por quê? Por mais pequeno que seja o peso que ele está carregando, por mais pequeno que seja, entende? A partir do momento quando ele está correndo, aquele objeto, aquela coisa que ele está carregando, aumenta o peso. Irmão, eu já tive uma experiência uma vez,
de que essa aliança pesou no meu dedo. Presta atenção, uma aliança que não tem gramas. Uma vez eu fui acometido, minha esposa, acredito que vai lembrar disso. Eu estava em outra cidade, de repente me deu um mal-estar físico. Eu estava com relógio, eu estava com aliança no meu dedo. Sabe o que eu fiz? O meu corpo começou a fraquejar. Irmão, eu senti na minha mão o peso da aliança. Para você ter uma ideia, eu tive que tirar a aliança, eu tive que tirar o meu relógio, enfim, porque eu estava sentindo. Para pensar, você sentir peso com a grama, irmão. Algumas gramas, isso aqui é pena, né? Isso aqui não pesa nada. Mas só quando você está numa corrida, estou dando esse exemplo para você entender. Quando você está numa corrida, é como você pega lá 1 quilo de arroz aqui e caminha 5 metros com ele. Tá certo, ele vai ter 1 quilo, agora caminha 10 metros com ele. Agora caminha 500 metros com ele. Agora caminha 1 quilômetro com esse quilo, para você ver. Ele vai se tornar 20, 30, ele vai aumentar. Cada vez que você está avançando mais, ele aumenta o peso. Então, o autor aos Hebreus, ele está dizendo, presta atenção, olha o que o autor está dizendo. Todo embaraço, ou seja, todo peso na tua vida, você deve deixar. Coloca de lado. Porque senão o peso pode comprometer a sua caminhada da fé. E agora, qual que é o texto que nos aborda de forma maravilhosa isso? Escute, as pendências nessa vida atrapalham, comprometem a corrida da fé. Isso eu posso ver em João, capítulo 20, versículo do 2 ao 4. Sabe por quê? Quando Cristo ressuscitou, a Maria avisou aos irmãos e falou para Pedro. Pedro foi o primeiro a ouvir e saiu correndo. E ele foi e avisou João, mas Pedro, o texto diz, saiu correndo primeiro. E aí eles estão correndo, e os dois, chegou uma hora que estavam correndo juntos. Só que o texto diz que em algum momento na caminhada, o João tomou a frente e correu mais do que João. O João tomou a frente e correu mais do que Pedro. E por que João correu mais do que Pedro? Sabe por quê? No meio do caminho, algo pesou a corrida de Pedro. No meio do caminho tinha um estorvo, tinha uma carga que Pedro estava carregando. E qual que era a carga? A carga de ter negado o nome do Senhor. E aí no meio da caminhada, ele lembrou, o consciente pesou. Quando a consciência pesou, a caminhada dele diminuiu. Agora entende aquelas pessoas que estavam fervorosamente caminhando com Deus? As pessoas que fervorosamente estavam correndo na caminhada da fé, fazendo para Deus, caminhando com Deus, honrando a Deus, mas de repente você vê que ela puxou o freio de mão, por quê? O peso, os embaraços, uma ira no coração, uma falta de liberação de perdão para alguém, uma desavença não resolvida, isso começa a embaraçar a caminhada, isso começa a pesar a caminhada, e o pecado, ele nos atrapalha totalmente. Veja, aquele estorvo na vida de Pedro, parou o ritmo dele, atrapalhou a corrida dele. Então as pendências têm que ser resolvidas agora, toda pendência tem que ser resolvida aqui na terra. Agora olha o que o texto diz, corramos a carreira, então deixemos essa carga, então todas as pendências na tua vida, resolva, pastor, ainda tem aquele pecado que eu não consegui abandonar, resolva isso. Pastor, ainda tem aquele negócio que eu não consegui ainda desvencilhar, resolva. Não, ainda falta eu me reconciliar com tal pessoa, resolva isso. Não, ainda tem uma mágoa que eu trago no meu coração, essa mágoa antiga, resolva, isso está atrapalhando, está pesando a tua caminhada. Agora ele diz, corramos a carreira que nos está proposta. Sabe por que carreira? Olha o que Paulo falou, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Carreira, essa vida aqui, a nossa caminhada na terra espiritual, é uma carreira a prosseguir na presença do nosso Deus. Olha o que ele diz, combati. A palavra combater, sabe o que significa, irmão? Significa lutar pela vitória, competir contra o inimigo. Então nessa corrida da fé, com quem que nós estamos competindo? Nós estamos competindo com o diabo, nós estamos competindo com os demônios, nós estamos
competindo com principados, potestades, ossos espirituais da maldade, e eles não conseguem nos alcançar. Por quê? Porque quem está na fé, aleluia, corre. Quem está na fé prossegue. Quem está na fé vai longe. Mas os pecados, as pendências, as cargas desta vida vai parando o nosso ritmo. Mas Paulo falou: eu combati o bom combate. O que ele falou? Eu lutei pela vitória. Eu combati, eu lutei, eu perseverei, eu fui com paciência, eu fui com perseverança. E ele diz: combati o bom combate. Paulo chama essa vida de batalha, e não dá para batalhar com frouxidão, não dá para batalhar com fraqueza. E alguém me diz: pastor, mas nós somos fracos. É claro, mas é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa. É por isso que estamos na fé. Ah, meu Senhor amado, veja, ele falou: completei a minha carreira. O que é completar? É finalizar, cumprir o meu chamado. Ou seja, Deus quer que nós honremos a Ele, cumprimos o chamado que Ele nos deu. Então a tua obra não ficará inacabada nessa terra, a tua obra não ficará na metade. O que Deus te deu para você fazer, as almas que Deus deu para você evangelizar, o testemunho que Deus te entregou para você testificar dele, você cumprirá isso, você completará esta obra. Aleluia, meu Deus eterno. Agora veja o que ele fala, versículo 2, olha que lindo, pelo amor de Deus. O versículo 2 agora diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A palavra que olhando significa olhar fixamente, não tirar os olhos, não ser a tua atenção tirada. Então eu não posso deixar que as coisas nessa corrida da fé, eu não posso olhar de um lado do outro. Eu tenho que continuar olhando para quem? Para o meu alvo. Eu tenho que continuar olhando para quem? Para Cristo, porque Cristo venceu, e se olhar para Ele eu também vou vencer. Então eu vou olhando para o meu alvo, que é Cristo. Eu não posso tirar o meu olhar de Cristo. Vai ficar com o olhar ainda na pandemia? Vai continuar com o teu olhar na crise? Então continua o teu olhar no Senhor, continua com o teu olhar fixo em Cristo, porque Ele venceu. E se você continuar olhando para Ele, e eu continuar olhando para Ele, de igual forma nós teremos êxito. Agora veja isso aqui comigo, oh meu Deus amado. Autor e consumador. Essa palavra autor significa líder principal, e aqui consumador significa aperfeiçoador. Então, ou seja, Cristo, que é o meu líder, Ele aperfeiçoa a minha fé. Então a fé, coloque isso aí por favor, a fé tem que ser aperfeiçoada. Vamos lá, eu quero que você coloque isso, pelo amor de Deus. Irmão, essa mensagem é muito forte. A fé, ela precisa ser aperfeiçoada. Vamos lá, a fé precisa ser aperfeiçoada. E nós vemos isso na vida do próprio Pedro. Vamos dar o exemplo de Pedro? A fé de Pedro, ela foi aperfeiçoada. Por quê? Porque em Mateus 14:31, Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Então Pedro tinha uma pequena fé, e por causa da pequena fé, ele estava naufragando, mas clamou por socorro e Jesus o atendeu. Por quê? Porque a fé é pequena, mas está em desenvolvimento. A fé de ninguém começa grande, ninguém começa com uma fé grande, todos começam com uma fé pequena. A fé é como um músculo, presta atenção, a fé é como um músculo. A fé é como um músculo. Pega uma criança recém-nascida e dá essa Bíblia para ela aqui. Isso aqui é pesado, viu, irmão? Ela não consegue carregar, mas veja quando ela começa a crescer, essa Bíblia não será mais pesada para ela. Por quê? Porque desenvolveu. Então, às vezes, pelo amor de Deus, é isso que nós temos que entender, que a fé é como se fosse um músculo que vai enrijecendo. À medida que você vai exercitando a fé vai tomando corpo, ela vai tomando, ou seja, ela vai tornando-se forte cada vez mais. Veja como que a fé de Pedro, ela teve que ser aperfeiçoada, e a minha, a sua também tem que ser aperfeiçoada. Ninguém foge disso. Nós estamos sendo aperfeiçoados na fé, meu querido. Veja só, em Lucas 22:32, Jesus falou para Pedro: Pedro, eu roguei por ti
para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, confirma a tua fé aos teus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A palavra desfalecer significa falhar, omitir. E ele falhou, ele omitiu. Quando que ele omitiu? Quando as pessoas falaram: você serve a Cristo, você é um deles. Ele falou: não, não sou. Então ele omitiu, ele foi omisso. Ele não bateu no peito e falou: não, é verdade, eu sou de Cristo, e se tiver que morrer, vou morrer. Ele não tinha fé naquele momento para isso, a fé dele ainda era pequena. Só que veja que agora, Jesus está primeiro, a fé dele está pequena, Jesus está rogando para que ele não desfaleça na fé. Oh meu Deus do céu, agora Jesus confirma para ele dizendo: ó, quando tu se converteres, confirma ao teu irmão. O que Jesus, confirma aos teus irmãos? Jesus está dizendo: quando a tua fé desenvolver, quando você tiver uma fé robusta, você vai ter uma palavra para fortalecer os teus irmãos. Leia a carta de 1 Pedro e veja o resultado. Irmão, a carta de 1 Pedro fala da fé. Ele fala: vocês estão guardados na virtude de Deus, ainda que por um pouco tempo, um período, vocês estão sendo provados, tentados, mas vocês não têm negado a fé, a vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Então Pedro está fortalecendo os irmãos que estavam dispersos naquela época, os irmãos que estavam vivendo uma provação em todo o mundo. Agora veja, Pedro escreve uma carta só falando sobre a fé, só falando sobre o que? Mostrar verdadeiramente a confiança em Deus em meio às dificuldades. Por que que ele está assim? Porque a fé dele cresceu. Receba isso na tua vida, pelo amor de Deus. Deus está dando um desenvolvimento da nossa fé. A nossa fé está o que? Sendo aperfeiçoada. O libidera baracala baraceia. A nossa fé está sendo aperfeiçoada pelo Senhor. E aí você um dia, que coisa tremenda, você um dia terá condições. Você passou por situações e venceu. Aí sabe qual que vai ser o seu testemunho de fé? Você vai poder dizer para alguém: ó, eu passei por isso, mas venci. Deus me deu condições, Deus me capacitou. E aí você vai poder falar de fé. Por quê? Porque você tem fé, filho. A sua fé está aperfeiçoada, agora você vai confirmar a fé de outros. Um dia Jesus ajudou Pedro, agora Pedro está ajudando outros. Entende isso? Agora observe isso aqui comigo. O versículo 2 diz: o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Cristo suportou a cruz por quê? Por causa do gozo. Então vamos lá. Cristo suportou a cruz por causa do gozo. Eu vou repetir de novo isso aqui, gente. Cristo suportou. E essa palavra aqui, suportar, significa ficar, permanecer firme, não fugir. Sabe por que que Cristo não fugiu daquela luta da cruz? Sabe por que que Cristo não fugiu daquela batalha? Porque tinha um gozo preparado. Tinha um gozo inefável preparado. Que era o que? Se assentar à destra do Pai, tomar a sua posição. E o que eu quero dizer com isso? Um momento na eternidade apagará toda uma vida de sofrimento. Eu vou falar de novo. Um momento na eternidade, que nós estivemos lá na eternidade, apagará toda uma vida de sofrimento. Suporte hoje. Hoje, nós passamos por todo tipo de provação aqui na terra. Hoje, nós passamos por todo tipo de luta aqui nessa terra. É ou não é verdade? Aqui essa vida não é fácil. Não é. Quem dizer que é fácil, me passa a senha aí, por favor. Essa vida não é fácil. Essa vida é bordoada em cima de bordoada. Se não fosse Deus aliviar, ninguém suportaria. Quando não é uma coisa, é outra. Mas agora, olha que o exemplo, suporte. Por quê? Porque tem um gozo que está proposto. Ou seja, Jesus está nos ensinando que só um momento, um momentinho que você chegar na eternidade, vai compensar toda uma vida que você passou de sofrimento aí na terra. Então, meu querido, aguenta firme, suporte, fica firme, não fuja,
porque esse vai ser o resultado. Cristo prometeu isso em Apocalipse, assim para a igreja: assim como eu venci, sentei no trono com meu Pai, se vocês vencerem, vocês vão sentar comigo no meu trono. O que é isso? Vamos reinar com Ele eternamente na sua presença. Então suporte, fica firme, não saia da fé. Vamos para a parte B do versículo 15. Meu Deus, hein? Quanta coisa sobre fé hoje aqui, hein, gente? Versículo 15 diz assim, ó, a parte B: e o vosso amor para com todos os santos. Então vamos lá, o vosso amor para com todos os santos. Vosso amor, essa palavra amor aqui significa amor fraterno, afeição, boa vontade, benevolência. Aqui está a autenticidade da vida cristã, a fé em Deus e o amor ao próximo. A mensagem da cruz tem duas dimensões: a vertical e a horizontal. Como que é feita a cruz? A cruz é de uma haste vertical. Qual que é a outra haste da cruz? Horizontal. Então presta atenção, a cruz ela tem duas pontas, essa vertical e a outra que traça, horizontal. Veja qual é as duas dimensões da vida cristã autêntica: é a fé em Deus e o amor ao próximo. Agora observe o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Olha isso aqui. O que Paulo está querendo dizer a respeito da circuncisão ou não circuncisão? Ele está querendo dizer que ter ou não um sinal externo, sem a transformação pelo Evangelho, isso não tem poder. Como assim? Existem pessoas, trazendo para hoje, o que é a circuncisão? É um pacto, é uma aliança que Deus tinha dado para Abraão. Vocês lembram disso, né? Que tinha dado um pacto, Deus deu o pacto da circuncisão para Abraão, quando ele cortava o prepúcio do órgão genital masculino, porque aquele prepúcio ajunta sujeira. E Deus estava querendo dizer o quê? Eu não quero em você nada que ajunte sujeira, que é símbolo do pecado. Então, quando eles cortavam aquele prepúcio, representava o quê? Que eles estavam puros, não havia sujeira. Hoje, para nós, o sinal externo, para nós qual que é? É o batismo. Assim como existia a circuncisão como sinal externo da fé em Deus, era um sinal externo, tá bom? Assim hoje, o sinal externo que nós temos é o batismo. Agora eu pergunto para vocês, vamos lá, alguém chega e fala assim: vou descer as águas. E ela pega e fala: eu creio em Deus e vou descer as águas. Ela pega, vai lá, desce as águas, e alguém vai dar um certificado para ela: desceu as águas. Esse certificado, esse batismo, autentica que ele é um cristão verdadeiro? Que ele tem uma fé autêntica e ele é salvo? Não, porque tem pessoa que pode ter a marca do batismo, só que ainda continua mentindo. Ele tem a marca do batismo, ele batizou e tem lá, saiu com a fotografia, com o certificado. Ele mente, ele trapaceia ainda, ele dá mau testemunho, enfim. Então isso significa o quê? Paulo está dizendo para essas pessoas, presta atenção, nem a circuncisão ou a incircuncisão, isso não tem poder. O que tem poder é ser transformado. O que tem poder é quando você tem a fé em Deus. E essa fé é operada pelo amor. A fé é que me faz ter uma vida o quê? Transformada. A fé me salvou. A fé em Cristo me salvou. E agora, porque a fé me salvou, eu vou viver de que jeito? No amor. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu vou viver em amor. Então, essa é as duas dimensões dessa vida autêntica cristã. Observe isso aqui comigo. A palavra que opera, meus irmãos, significa ser eficaz, produzir. Então, a fé autêntica expressa-se em atos motivados pelo amor. Então, vamos lá. A fé, presta atenção, aqui, a fé autêntica expressa-se em atos motivados pelo amor. Quando a pessoa, ela nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, qual que é a motivação dela fazer as coisas? Ela vai ser motivada a fazer as coisas por quê? Por causa do amor. Se aquilo que eu faço não tem como motivo o amor de Deus em mim, isso significa que eu não nasci de novo. Um texto bíblico para te ajudar aí. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que Paulo disse:
ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, eu seria como metal que soa e que tine, ou seja, seria vazio, não tem conteúdo, só faz barulho e não tem conteúdo. O que ele mais diz? Se eu tivesse fé, que transportasse montes, se eu tivesse todo o conhecimento, que ele usa ciência, se eu profetizasse, mas se eu não tivesse amor, olha o que ele diz, isso de nada me valeria. Olha o que ele mais vai dizer: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, e que eu desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, mas se eu não tivesse amor, isso de nada me valeria. Por quê? Porque há pessoas que entregam a sua vida, só que o motivo dele não é o amor pelas pessoas, é o amor próprio. Ele quer que alguém fale da vida dele, depois que morto ele quer que as pessoas continuem falando dele. Então ele não morreu por pensar em alguém, ele morreu por egoísmo, pensar nele próprio. O que é alguém dar a sua fortuna sem amor? É alguém que realmente está dando a sua fortuna para ter reconhecimentos humanos, aplausos humanos. Só que ele não foi motivado pelo quê? Pelo simples fato de ajudar alguém, de tirar alguém da necessidade. Está na Bíblia. E é por isso que a Bíblia diz o quê? O amor nunca falha. O amor, ele nunca falha. Por que o amor nunca falha? Porque essa é a autenticidade da vida cristã. Entende? A pessoa diz, tem fé. Só que a fé, ela é operada pelo amor. Então, você já conhece aqui, vamos trazer para os nossos dias de hoje, aqui, para um momento atual. Então você conhece uma pessoa, presta atenção, uma pessoa que aquilo que ela faz, ela não faz motivada pelo amor, é quando ela está fazendo algo, e se alguém não valorizar aquilo que ela está fazendo, ela para de fazer. Pegou aí? Vamos lá, a pessoa está fazendo algo, alguém está falando, nossa, como que ele faz bem feito, as pessoas estão elogiando, ele está fazendo. A partir de um momento ela está fazendo, ninguém mais dá atenção, ninguém fala mais nada. Ela fala, já que ninguém está prestando atenção, então vou parar de fazer. Então ela não está fazendo motivada pelo amor, ela está fazendo pelo egoísmo, ela quer ser reconhecida naquilo que faz. Só que o amor, quero que você entenda o que é evangelho. Indiferente de que se você terá reconhecimento de alguém ou não, você sabe que o quê? Que você está fazendo por agradar a Deus. Porque você tem uma fé genuína e o que você faz é para a glória de Deus. Então, indiferente do que pensa, do que fala a seu respeito, você está fazendo tudo aquilo que faz é para a glória do teu Deus. Veja isso aqui comigo. O amor, agora eu quero ver se é da glória, hein? O amor é a marca do cristianismo. Jesus falou em João 13:35. O que Jesus falou? Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Então, a marca do cristianismo é o amor. Agora vamos ver isso aqui, gente. Primeiro, quem não ama o seu irmão não é de Deus. Vamos lá? Quem não ama o seu irmão não é de Deus. Essa é uma palavra forte. 1 João 3,10. Olha o que diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, a pessoa que não ama o seu irmão, ele não é de Deus, ele não pode ser de Deus. Por quê? A Bíblia diz assim, 1 João 1,7: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu só posso ter comunhão, ter em comum com meu irmão, se eu sou de Deus. Se eu nasci de novo, se eu sou um filho de Deus, eu tenho amor por ele. Por quê? Porque essa é a marca do cristianismo, é o amor. João disse, e Deus é amor. Então quem não ama não conhece a Deus, se engana a si próprio. Veja só, então primeiro, quem não ama, não ama o seu irmão, não é de Deus, não é filho de Deus. Segundo, quem não ama o seu irmão está morto. Olha só isso aqui, quem não ama o seu irmão está morto espiritualmente falando. Vamos lá, 1 João 3, 13 e 14. Meus irmãos, não vos maravilheis,
ficais admirado. Se o mundo vos aborrece, essa palavra aborrece é detestar, é odiar, é perseguir com ódio. Então é natural que o mundo nos persiga, é natural que o mundo nos odeie. João está falando, se o mundo te detesta, se o mundo te odeia, se o mundo te persegue, você não deve ficar maravilhado com isso, até porque você é um filho de Deus e o mundo tem que te odiar mesmo, é normal. Só que agora ele fala, olha o que não é normal, o 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. E tem pessoas que pensam que tem vida espiritual. Ele pensa que tem vida espiritual porque sapateia, recebe uns arrepios no corpo, ele pensa que ele tem vida espiritual. Se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não tem amor pelo seu irmão, a Bíblia diz, a pessoa continua na morte, ela está morta. Está morta. Oh meu Deus do céu, quem ama ao seu próximo é porque tem a vida de Deus. Por que eu consigo amar o meu próximo? Porque eu tenho a vida de Deus em mim, eu nasci de novo, a vida de Deus está em mim, então por eu ter a vida de Deus eu vou amar. Vamos lá, terceiro, o versículo 1 João 3,15, quem odeia, aborrece o seu irmão, é um assassino. Se eu chegasse aqui nessa noite, para você, e falasse para algumas pessoas, chegasse aqui e falasse na igreja, irmãos, nós temos aqui alguns assassinos na igreja, e que precisam do perdão, você acharia estranho isso? Falar, aqui tem vários assassinos no nosso meio, soaria estranho, não soaria? Essa palavra é uma palavra forte, só que olha o que a Bíblia diz, tem muito crente assassino e não sabe, é uma palavra forte, mas é bíblica, né? Olha só, qualquer que aborrece, eu já falei, aborrece é odiar, qualquer que odeia, qualquer que persegue o seu irmão com ódio, é homicida aqui é assassino, tá? E vós sabeis que nenhum homicida ou assassino tem permanente nele a vida eterna. Olha o que Jesus disse, se alguém odeia o seu irmão, ele é um assassino. Por que odiar é equivalente a ser um assassino? No sentido espiritual. O ódio equivale ao homicídio, ou seja, a atitude equivale ao ato. Existem pessoas com ódio que matam outras espiritualmente. Com o seu ódio ela consegue matar alguém espiritualmente. É por isso que é um assassino. Ela odeia tanto, ela persegue uma pessoa de tal maneira que ela acaba sendo instrumento para apagar a luz daquela pessoa. E ela se tornou um assassino espiritual. Veja 3 João 1,10. Olha o que João vai dizer de um homem que tinha esse procedimento no meio da igreja. Esse homem, ele era um obreiro, na verdade falso obreiro no caso, né? Olha só o que está escrito, dobre a sua atenção. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, Diótrefes, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos. Ele quer impedir as pessoas, né? De receber os ministros de Deus para pregar a palavra. Ele estava impedindo, porque ele queria dominar o povo. Olha só, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Tem gente com seu ódio que está jogando gente para fora da igreja. Isso não justifica quem está saindo. Isso não justifica, porque ninguém pode me afastar do amor de Deus. Isso não pode ser justificativa. Eu saí porque o irmão me ofendeu. O problema é seu. Não vou dar pano para manga não, né, irmão? Que tem essas pessoas aí rebeldes. Existem essas pessoas de má caráter, usa essa palavra, né? Tá vendo por que eu saí? Não, você saiu porque você não vigiou. Porque essas pessoas, presta atenção, essas pessoas que tratam nós com ódio, eles não são nossos irmãos. Muitas vezes estão no meio da congregação, mas são enviados de Satanás. E por que Deus permite esses enviados de Satanás? A própria Bíblia diz para provar quem são os verdadeiros. Então Deus permite se infiltrar em algum momento os falsos, aqueles caluniadores, aqueles mentirosos, aqueles que têm a língua inflamada pelo inferno, aqueles que vivem trazendo mal para a vida das pessoas. Deus permite para quê? Para que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus, porque essas pessoas vêm com ódio, com perseguição, com calúnia, com mentira, mas os verdadeiros vêm com intercessão, vêm com amor, aleluia, vêm com cuidado,
entende? E aí, esse filho do diabo que não tem amor, ele vai ser expelido no meio dos filhos de Deus, porque o amor, quando é manifesto, ou a pessoa vai se converter de uma vez, ou ela não vai resistir, porque aonde está o amor, o ódio não permanece. Eu vou falar de novo. Está escrito em Lucas capítulo 23, quando Jesus passou entre Pilatos e Herodes, eles estavam inimizades, mas por que Jesus passou entre eles? A Bíblia diz que eles se fizeram amigos. Por quê? Porque quando o amor que é Cristo se manifesta, a inimizade cai. Quando o amor que é Cristo se manifesta, aquele que não aguentava olhar para a cara do outro, aquele que não suportava o outro, ele vai olhar e vai ser um crente verdadeiro, ele vai deixar o mau caminho de lado, ele vai deixar as obras das trevas de lado e vai passar a pertencer à luz. Aleluia. Então veja isso comigo, pelo amor de Deus. Existem pessoas que são enviadas do inimigo, não são os autênticos filhos de Deus, porque não ama, e porque não ama, são os verdadeiros assassinos espirituais. Existe uma pancada de assassino aí espiritual por aí, matando de maldade mesmo, matando a fé das pessoas, porque você vê, e essas pessoas maldosas, maliciosas como Diótrefes, eles gostam de pegar os novos convertidos, eles gostam de pegar aquela pessoa que não tem firmeza na fé, e vai falando mal da vida dos outros, vai contaminando o coração daquela pessoa. Aí a pessoa vem para a igreja e fala: nossa, mas eu pensei que aqui era um lugar, né, diferente, e a pessoa começa a ver atitudes que ela via no mundo, começa a ver dentro da igreja. Mas só que o problema não é dentro da igreja, é do convívio da comunidade, porque as portas do templo não estão fechadas, é público e entra aqui todo tipo de pessoa, só que aqui essas pessoas entram em trevas, mas aqui é contagiada pelo amor dos irmãos. Quando a igreja manifesta amor, anota aí João 3,35, nisso conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então quando nós amamos uns aos outros, e amor não é passar a mão no pecado, não, o amor verdadeiro é tratar com a verdade, esse é o amor genuíno, esse é o amor verdadeiro. Meu Deus, veja só isso aqui, pelo amor de Deus. Quarto, o amor é conhecido na entrega. Veja só, o amor é conhecido na entrega. Se tu não falar nada com essa, eu vou achar estranho agora, hein? Vamos lá. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Gente do céu, olha só o que a Bíblia está dizendo. Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que significa isso? Presta atenção. Jesus falou em João 10,17. O que Jesus falou, pastor? Jesus falou isso aqui, ó. Aleluia. Jesus falou em João 10,17. O que ele disse? Eu dou a minha vida, mas eu tornarei a tomá-la de novo. Então presta atenção, se eu estou dando a minha vida e depois eu tenho a certeza que eu vou tomar ela de novo, então eu não estou dando, eu estou investindo. Meu Deus do céu, meu Pai amado. Então presta atenção, Cristo está dizendo o quê? Eu estou investindo a minha vida, para quê? Por amor a vocês. Então Cristo investiu a vida dele, para quê? Por amor a nós. Então agora, quando a Bíblia diz que eu tenho que dar a minha vida em favor dos meus irmãos, significa que eu tenho que investir a minha vida em favor dos meus irmãos. Irmãos, o que seria investir a vida? Presta atenção. Quando eu invisto a minha vida, no sentido do quê? Invisto o meu tempo, invisto meus recursos em Deus em prol do meu próximo, eu estou dando a minha vida. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, está lá, aquelas irmãs do ciclo de oração, toda igreja tem que ser de oração, mas vamos lá, estou falando específico, está lá a irmã do ciclo de oração, ela tem um caderninho dela lá, ela coloca o nome de fulano, ciclano, beltrano, e tudo pessoa arrebentada, porque por esse caderno de oração, né, só vem os bênçãos. O que acontece? Ela dedica tempo da vida dela, e tempo é vida. Ela dedica, se você colocar na vida de um intercessor, coloca quantas horas da vida dele ele intercedeu por alguém. Ele intercedeu para Deus salvar, ele intercedeu para Deus curar, ele intercedeu, entende?
Então ele está o quê? Ele está dando a vida em prol dos outros. Isso é amor, gente. Isso é amor. Então a pessoa está dando tempo da vida dela. Ela poderia usar aquele tempo para fazer o quê? Orar por ela mesma. Ela poderia usar aquele tempo para investir nela, mas o que ela faz? Não, esse tempo aqui eu vou investir em outro. Esse tempo eu vou orar ao Senhor para que aquela pessoa não se perca, para que aquela cidade não sucumba. Ah, meu Deus! Então ele investe no quê? Ele está quando você e eu fazemos isso, nós estamos investindo na nossa própria eternidade, porque quando você dá vida por alguém, você está investindo na sua própria eternidade. Quando alguém, presta atenção, ganhar o recurso financeiro é fácil? Não é. Como que eu ganho recurso financeiro? Trabalhando. E trabalho é vida, você dá a sua saúde lá, você dá a sua vida. Aí vamos lá, você trabalha o mês inteiro, aí ganha aquele dinheirinho suado, vai lá, contribui na obra de Deus para a pregação do Evangelho, e você está investindo tua vida. O que mais que você faz? Você separa, pega um dinheiro, vai lá e ajuda uma pessoa carente, compra uma roupa para um, compra uma cesta básica para outro. O que você está fazendo? Você está dando a tua vida ali naquele negócio. Aleluia. Então o que Jesus falou, esse é o amor cristão, aleluia, é quando você entrega a sua vida. Cristo investiu a vida, Cristo deu a sua vida, e agora aquele que ama deve doar a sua vida, deve entregar a sua vida pelos seus irmãos. Então o que faz uma pessoa, presta atenção, um ministro do Evangelho, ele vai lá antes de pregar o Evangelho, o que ele faz? Ele coloca-se de joelho diante de horas, ele ora, Deus, me capacita a pregar, ele estuda horas, estudando horas, o que ele está dando? Ele está dando a vida para quê? Para pregar uma palavra, para ensinar as pessoas, para instruir as pessoas, para que aquela pessoa seja curada, liberta, transformada. O que é isso? É dar a vida por alguém. Aprenda que o cristianismo é isso, é dar a vida pelo próximo. Meu Deus, é investir a sua vida em Deus, em prol do próximo. Agora veja isso aqui. Quinto, o amor é revelado na dedicação. 1 João 3, 17 e 18. O amor é revelado na dedicação. Vamos lá. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar ou endurecer o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Eu tenho recurso, posso ajudar, sei que a pessoa precisa de ajuda e não ajudo. Como que vai estar o amor de Deus aí? Agora olha o que o texto diz, 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. O que é amar por obra? Obra aqui é serviço, aquilo com quem alguém está ocupado. Então, como eu demonstro amor, como o meu amor é revelado? Quando eu me dedico em fazer algo. É por isso que a pessoa dedicada, por que as pessoas são dedicadas? Porque ama aquilo que faz. Ama aquilo que faz. Você pode ver, toda pessoa que é dedicada ao que faz, ao trabalho que faz, ela chega adiantada primeiro que todo mundo, ela organiza, ela confere, ela vê, analisa. O que é isso? É amor. É amor. Quer ver uma pessoa que louva sem amor? Estou dando um exemplo aqui normal. Ou uma pessoa que prega sem amor, uma pessoa que serve sem amor, uma pessoa que, vamos falar do nosso lado aqui, né? Uma pessoa que prega e ele prega sem amor. Ele pega e fala assim, deixa eu ver, qual palavra eu vou pregar? Abri um texto lá, viu o versículo, cara, essa palavra parece ser boa. E vai lá, não estudou, não orou, simplesmente foi e pregou. Essa pregação não tem amor. Vai louvar, não consagra o seu louvor a Deus, não ensaia, não se dedica naquilo que faz. Isso não é amor. O amor é revelado na obra, na ocupação daquilo que você faz. Quando alguém tem amor naquilo que faz, ela se ocupa naquilo, ela se esmera, ela se dedica naquela situação. Então Jesus fala que o amor verdadeiro, ele não é só de palavra, eu amo, tá certo, me mostra, cadê a tua obra, cadê a tua ocupação nisso? E em verdade, por que o amor tem que ser em verdade? Jesus é a verdade, só posso mostrar o verdadeiro amor estando em Cristo Jesus. Vamos concluir aqui esse mistério? Ah, meu Deus, como que eu queria que todos estivessem aqui no templo ouvindo essa palavra. Oh, meu Deus.
para com todos os santos. Então Paulo fala, olha, o seu amor é para com todos os santos. Santos aqui significa consagrado, puro, limpo. A igreja, os crentes foram consagrados por Cristo. Veja só, a igreja é a igreja dos santos, dos consagrados. Em 2 Coríntios 1, 21, olha só o que está escrito, vamos lá? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. O que é ungir? Esfregar azeite. Ungir, para que servia a unção? Lembra o tabernáculo? O tabernáculo não foi consagrado para Deus, uso exclusivo dele? Então deitou azeite no tabernáculo e em cada mobília do tabernáculo. E aquelas peças do tabernáculo, e aquele tabernáculo só podia ser usado para Deus. Então isso é ser consagrado. Você é instrumento peculiar, exclusivo de Deus. Então não é, entende? Você não é instrumento das trevas, você é instrumento de Deus, porque você tem a marca, você tem a unção. A unção de Deus está sobre a minha vida, a unção de Deus está sobre a sua vida. E agora veja, olha que coisa tremenda. Assim como o tabernáculo e as mobílias foram ungidas a serviço de Deus, o cristão também é ungido ao trabalho de Deus, para Deus. Agora veja o que Paulo diz: cada um fique na sua vocação. Por quê? Porque uma é o altar do holocausto, outra mobília é a mesa, outra mobília é o candelabro, outra mobília é o altar de incenso. Todas as peças são ungidas, todas as mobílias são ungidas, mas cada um tem uma função. Então vamos lá? Toda a igreja é ungida, todo o corpo de Cristo é ungido, só que um prega, outro louva, outro intercede, outro limpa, outro organiza. Cada um fique na vocação que chamou. Então vamos lá, quem tem a unção, é consagrado, mas Deus te posicionou. Aí você tem que saber qual peça você é do tabernáculo. Por exemplo, se você é o altar do holocausto, o que faz no altar do holocausto? Oferece sacrifício. Então a pessoa que tem essa vocação, ela vai oferecer sacrifício a Deus. Outro, a mesa. A pessoa foi ungida como mesa, o que ela vai ter que ter? Ela vai ter que ter pão para oferecer. O que é ter pão? Isso fala daquele que ministra a palavra, isso fala daquele que faz a obra social, que atende os necessitados. Vamos lá, aí a pessoa é o candelabro, o candeeiro. Como que o candeeiro funciona? Só com óleo. E para que ele serve? Para esclarecer, para iluminar. O altar do incenso fala daquele que oferece oração, louvor, adoração. Então cada um tem uma posição, toda a igreja é ungida, e nós somos um sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Nós somos reis e sacerdotes. Como reis, estamos reinando, o reino de Deus é chegado na terra, e como sacerdote, sacrificamos a Deus, entende? E apresentamos a vida das pessoas perante Deus, levamos as causas perante o Deus Todo-Poderoso, somos intercessores das pessoas, para que Deus salve, liberte e transforma. Então a mensagem que eu quero concluir aqui nesta noite, para a tua vida, nessa noite de ensino, é essa: todas as coisas, 1 Coríntios 16, 14, todas as coisas sejam feitas com amor, que o amor de Deus venha acender, o amor de Deus esteja aceso em nossos corações, porque a igreja de Éfeso era marcada pelo grande amor de Deus em sua vida, e não caiamos no erro da igreja de Éfeso, que saiu do primeiro amor, mas que o amor de Deus venha queimar os nossos corações. Nós temos a fé em Deus, mas temos o amor para com o próximo, nós temos uma vida que testemunha da glória de Deus, mas essa vida é testificada por uma vida que ama, que atende, que socorre o necessitado para a glória de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Eu nem sei, mas foi 1 hora e pouco de Bíblia, hein? Para não botar defeito. Palavra.